A infância de uma criança, com toda certeza, é a parte mais importante na formação de uma pessoa, pois é onde temos contato com nossos primeiros traumas, sensações, experiências e outras coisas, como por exemplo, traços de psicopatia. Alguns estudos apontam que crianças com traços de psicopatia podem apresentar sinais na infância de comportamento antissocial e falta de empatia com outras crianças ou até mesmo com animais de estimação. E em casos como esse, os pais têm um papel fundamental na vida dessa criança que, com o tratamento certo, pode ter o caso revertido, o que infelizmente não aconteceu com Ethan Crumbley, que desde sua infância demonstrou vários sinais de psicopatia que foram negligenciados pelos pais. Olá, eu sou o Babushi e antes de iniciar esse vídeo eu só queria pedir pra você deixar o seu like, pois isso me ajuda bastante a continuar com esse trabalho investigativo aqui no YouTube. Meu canal aqui é sobre casos criminais e se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, beleza? Então vamos ao vídeo. No ano de 2006, em Atlantic Beach, na Flórida, vivia a família Crumbley, composta por Jennifer e James, que naquela época vivia uma vida bastante conturbada. O casal já havia tido vários problemas judiciais no passado, como dirigir alcoolizado e fraudes bancárias, o que seria um pequeno indicativo de serem pessoas irresponsáveis. Naquele mesmo ano de 2006, nasceu o segundo filho do casal, chamado Ethan, que foi motivo de grande felicidade para a família Crumbley. E apesar da família passar por problemas disfuncionais, eles tinham uma boa condição financeira, o que ajudaria muito na boa criação de uma criança. Quando o Ethan ainda era um bebê, os pais decidiram se mudar para Issaquah, em Washington, onde a família Crumbley viveu por vários anos. E não demorou muito para que Ethan desenvolvesse alguns interesses bastante estranhos para uma criança de apenas 8 anos de idade. Ele passava a maior parte do seu dia jogando jogos de tiro como Call of Duty e filmes bastante violentos. O problema aqui não está nos jogos ou nos filmes, pois eu mesmo sempre tive contato com esse universo violento e isso não influenciou em nada na minha vida. Mas o caso de Ethan era totalmente diferente, porque muitas das vezes seus pais o deixavam sozinho em casa jogando, porque era muito mais fácil fazer isso do que cuidar do filho. No ano de 2014, quando Ethan tinha apenas 9 anos, a família se mudou novamente para um município chamado Oxford, em Michigan, e essa mudança causou grande impacto na sua vida, pois agora ele teria que montar um novo ciclo de amizades em um local em que ele não conhecia absolutamente ninguém. Para algumas pessoas isso pode ser até uma coisa aceitável, o que não era o caso de Ethan, que só ficava trancado em casa e tinha dificuldades em socializar com as outras pessoas. Os pais de Ethan costumavam sair para beber, deixando Ethan sozinho sem nenhum tipo de ajuda. Ele tinha que preparar sua própria refeição e se virar nos 30, pois nenhum telefone de emergência ele tinha em casa. Por muitas vezes ele precisou recorrer à ajuda de seus vizinhos na ausência dos pais, e uma vizinha ficou tão preocupada que apresentou uma queixa anônima por telefone à Agência Estadual de Serviços de Proteção à Criança, mas aparentemente não deu em nada. Nesse período, Ethan tinha apenas um amigo na escola com quem desabafava e falava abertamente sobre seus problemas. Ele frequentemente falava como se sentia solitário e revoltado com sua vida. Ele chegou até mesmo a revelar para o seu amigo que prendeu, torturou e decapitou um pássaro filhote que estava no seu jardim sem expressar nenhum tipo de empatia. Esse foi um dos primeiros sinais de psicopatia de Ethan, que não apresentou nenhum tipo de remorso ao matar aquele pássaro. E para piorar, ele guardou a cabeça dele durante vários dias em um pote, até o dia em que ele colocou aquilo no banheiro feminino da escola para assustar as garotas. A cada dia que passava, a situação psicológica de Ethan ficava pior e ele enviava mensagens para seus amigos falando coisas absurdas como: sempre que vejo uma criança cerca de 1 ano ou um pouco mais, tenho vontade de pegá-la, fugir com ela, depois torturá-la antes de jogá-la em um penhasco. No ano de 2021, ele começou a enviar mensagens para sua mãe, onde ficava evidente a sua situação mental. Mais especificamente, no dia 9 de março de 2021, ele enviou as seguintes mensagens para ela: "Você pode ir para casa agora? Acho que tem alguém em casa. Alguém entrou no banheiro, deu descarga e deixou a luz acesa. Eu pensei que fosse você, mas não tem ninguém em casa. Cara, minha porta acabou de bater. Talvez seja só paranoia da minha cabeça. Quando que você vai voltar para casa?" No dia 17 de março de 2021, ele enviou outras mensagens para Jennifer. "Ok, a casa agora está mal assombrada. Alguma merda estranha simplesmente está acontecendo e agora eu estou com medo. Tem alguns vídeos e uma foto do demônio. Ele está jogando taças, não tô brincando, isso estragou a cozinha. Vou ficar fora de casa por um tempo. Você pode pelo menos me responder?"
Nenhuma dessas mensagens acima foi respondida por Jennifer e muito menos isso foi motivo de preocupação. E eu realmente não entendo como isso pode ser tratado de uma forma tão negligente. Imagina seu próprio filho frequentemente te mandar mensagens falando que está com medo pois viu o demônio dentro de casa. Por mais que ela não estivesse preocupada com sua situação, os registros telefônicos mostraram que ela enviou mensagem ao marido sobre o comportamento de Ethan, dizendo que ele poderia estar buscando por atenção. Eles estavam totalmente conscientes de como a situação mental de Ethan estava e a cada dia que passava ele ficava cada vez mais agressivo, além de consumir bebida alcoólica. Porém, nada disso se compara ao que eu estou prestes a revelar para vocês e muitos vão achar que eu estou aumentando a história, mas o seu incrível presente de Natal foi uma pistola Sig Sauer 9mm. Ethan era fascinado por armas de fogo e seus pais concederam seu pedido dando uma fucking arma para um garoto de 15 anos com a mente totalmente fudida. No Instagram, a família comemorou a nova conquista que foi postada no perfil de Ethan dizendo, abre aspas, acabei de receber minha nova beleza hoje, uma Sig Sauer 9mm. Faça qualquer pergunta e eu responderei. A senhora irresponsável, quer dizer, a senhora Jennifer postou dizendo, abre aspas, dia da mãe do filho testando seu novo presente de Natal. Minha primeira vez atirando com uma 9mm e eu acertei no alvo. No dia 27 de novembro, Ethan e sua mãe foram ao campo de tiro para testar o novo brinquedo e por lá ele disparou mais de 100 vezes e até mesmo chegou a ensinar a sua mãe a atirar. Depois de ficar 6 horas naquele local atirando, ele colocou a arma no estojo e juntos eles foram embora. 2 dias depois, no dia 29 de novembro, sua mãe recebeu um telefonema da escola de Ethan, onde um professor alegou que ele estava procurando munição dentro da sala de aula. Históricos de mensagens revelaram que Jennifer simplesmente não deu a mínima para isso em uma conversa com Ethan. Abre aspas. Você pelo menos mostrou a eles uma foto de sua nova arma? Não, eu não mostrei a foto para eles, meu Deus. Eu só disse a eles que eu fui ao campo de tiro com você no sábado. Foi um ato inofensivo. Lol, não estou brava, você só tem que aprender a não ser pego. Como descrito nas mensagens, sua mãe não estava nem aí e mesmo com essa denúncia da escola, sua vida seguiu normalmente, como se isso não fosse motivo de preocupação. Porém, na mente de Ethan, ele já estava planejando há semanas algo terrível para cometer na sua escola, o que infelizmente aconteceu no dia seguinte. No dia 30 de novembro de 2021, para a maioria das pessoas em Oxford, era apenas mais um dia normal, até que aproximadamente às 12h51 o departamento de polícia recebeu mais de 100 ligações e todos diziam a mesma coisa. Tem um atirador na escola de Oxford. Precisamos de ajuda. A polícia rapidamente chegou ao local e encontraram estudantes em pânico saindo da escola buscando refúgio. E todos falavam de um garoto armado que estava atirando contra os outros estudantes nos corredores. Esse atirador, obviamente, era Ethan, que estava totalmente descontrolado, atirando em todos que passavam por ele e só parou quando a polícia invadiu o local. Ele foi preso em flagrante e os policiais encontraram 7 cartuchos em uma pistola, além de 15 carregadores escondidos. Os socorristas rapidamente entraram na escola em busca de feridos e após a investigação foi descoberto que o ataque de Ethan resultou em 7 feridos e 4 mortos. As vítimas fatais eram Madison Baldwin, de 17 anos, Tate Myre, de 16 anos, Hannah Juliana, de 14 anos e Justin Schilling, que foi atendido pelos médicos, mas infelizmente morreu no hospital. Todos eram estudantes da escola de Oxford e tiveram suas vidas ceifadas precocemente por um jovem psicopata. Todos eles tinham metas, planos, sonhos e desejos para realizar, o que infelizmente não pôde ser cumprido devido a esse trágico acontecimento. Após uma intensa investigação através de imagens de vigilância da escola, evidências físicas na cena do crime e busca na propriedade da família, as autoridades puderam desvendar o que realmente aconteceu naquele dia. Jennifer Crumbley recebeu um telefonema da escola de Ethan naquela mesma manhã do dia do ataque. Os professores estavam bastante preocupados com seu comportamento e suas atitudes. Eles encontraram vários desenhos perturbadores rabiscados em uma de suas tarefas de casa que claramente mostravam que ele poderia planejar algo terrível. Os desenhos tinham uma imagem de uma arma apontando para as palavras, abre aspas, minha vida é inútil e o mundo está morto, fecha aspas. Quando Ethan desenhou aquilo, ele já havia planejado um método de ataque e sua arma de fogo junto às munições já estavam na sua bolsa. Seus pais foram chamados imediatamente depois que os professores perceberam esses desenhos, mas James e Jennifer nem sequer falaram aos professores que recentemente haviam comprado uma arma de fogo para ele. A escola insistiu que os pais procurassem aconselhamento no prazo de 24 horas após a reunião e, caso contrário, acionariam o serviço de proteção à criança.
Os pais de Ethan ficaram revoltados com esse aviso e se recusaram a levar isso a sério, além de não levarem Ethan naquela manhã para realizar um tratamento psicológico. E essa decisão custou muito caro, pois às 12h50, Ethan decidiu colocar seu plano maligno em prática. Ele foi flagrado por uma câmera de vigilância entrando em um banheiro com uma mochila e saiu 1 minuto depois armado com uma pistola com vários pentes. Andando pelo corredor, ele encontrou sua primeira vítima, chamada Phoebe Arthur, onde ele atirou a queima-roupa no seu rosto. Ethan começou a andar pelos corredores atirando contra os alunos que passavam por ele e nas portas fechadas das salas de aula. Os alunos rapidamente entenderam que aquilo se tratava de um ataque e procuraram se esconder de Ethan, que estava vagando pelos corredores vazios. O ataque durou aproximadamente 5 minutos até que 2 policiais o prenderam, mas infelizmente nesse período ele já havia ceifado 4 vidas e ferido mais 7 pessoas. Às 13h22, apenas 7 minutos após o boato dos tiroteios, Ethan recebeu uma mensagem de sua mãe dizendo para ele não fazer isso, mas Jennifer, como sempre, chegou tarde demais para conseguir reverter aquela situação. Apenas 15 minutos depois, às 1h37, uma ligação para o 911 foi feita por James Crumbley informando que uma pistola estava desaparecida na propriedade e que seu filho era possivelmente o atirador da Oxford High School. A bolsa de Ethan foi encontrada no banheiro, onde havia um diário e dentro dele tinha a história de um indivíduo altamente perturbado. Em algumas páginas estavam escritas uma lista de itens para serem levados no dia do crime, além de detalhes sobre seu desejo de matar meninas. Aparentemente ele queria realizar uma espécie de vingança contra garotas, como mostra esse desenho feito por ele em uma das páginas. Na frase estava escrito, abre aspas, "A primeira vítima tem que ser uma menina bonita e com um futuro pela frente para poder sofrer como eu", fecha aspas. E talvez isso explique o porquê ele atirou primeiramente no rosto de Phoebe. Através do seu diário estava claro como Ethan estava perturbado mentalmente e como ele estava ciente das consequências de suas atitudes, tanto que em seu histórico haviam pesquisas sobre informações relacionadas a penas de prisão. No seu julgamento, Ethan se declarou culpado de todas as 24 acusações que ele recebeu e aparentemente estava conformado de que passaria o resto de sua vida na prisão. James e Jennifer, que obviamente foram negligentes com todas essas evidências de que Ethan poderia cometer um crime, também foram responsabilizados pelos atos do filho. Eles serão julgados sob acusação de homicídio culposo, pois poderiam ter evitado essa tragédia se fizessem o papel correto, que é cuidar e orientar o filho. O que foi totalmente o contrário, como por exemplo comprar uma arma para o filho perturbado. Os pais, como sempre, foram irresponsáveis, não compareceram aos tribunais e a polícia chegou até a colocar um aviso de procurado com $10 mil de recompensa. Porém, eles foram encontrados 2 dias depois do aviso em uma propriedade a 40 quilômetros de distância da cidade em um estacionamento. Estudantes e familiares fizeram homenagens para os falecidos alunos da escola de Oxford, onde teve bastante comoção e um clima de bastante tristeza. Tate Murray, que era uma das vítimas, há poucos dias antes do tiroteio, postou uma foto em seu Twitter do jogo de futebol americano ao qual ele era apaixonado. Ele jogou como running back, tight end e linebacker no time de futebol da escola de Oxford e será lembrado por todos como um grande amigo. Madison Baldwin foi descrita pela promotora do condado de Oakland como uma artista talentosa e uma irmã mais velha, e amigos postaram homenagens online elogiando suas habilidades. Os pais de Hannah a descreveram como uma garota gentil, generosa e uma das melhores crianças que eles já conheceram. Ela era uma criança especial, sempre disposta a ajudar. Ela sempre tinha palavras gentis a dizer sobre as pessoas e não se envolvia em conversas negativas. Justin Schilling jogou no time de golfe de Oxford e também foi membro do time de boliche. Ele trabalhava no Anita's Kitchen, um restaurante da região, e os amigos o descreveram como um funcionário exemplar, um amigo e um colega de trabalho dedicado. Era simplesmente um prazer estar perto dele. Nossos pensamentos estão com sua família e amigos nesse momento difícil. A família de Justin decidiu doar os órgãos como um ato de compaixão com outras pessoas que poderiam estar em uma situação de vida ou morte, assim como ele, e isso é um ato de se admirar. Infelizmente, a história desses jovens acabaram de uma forma trágica, causada por um garoto perturbado que decidiu não apenas acabar com sua vida, mas também levar outras pessoas. Espero que tanto Ethan quanto seus pais paguem na justiça por cada lágrima derramada por amigos e familiares das vítimas que nunca mais voltaram desde o dia 30 de novembro de 2021.